Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Oração de submissão ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo, alma da minha alma, eu vos adoro. Esclarecei-me, guiai-me, fortificai-me, aconselhai-me. Dize-me o que eu devo fazer. Dai-me as vossas ordens. Eu desejo me submeter a tudo o que desejardes de mim e aceitar tudo o que permitistes que me aconteça. Fazei-me conhecer somente a vossa vontade. Amém. Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Jesus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. O povo permanecia lá, olhando os chefes. O povo permanecia lá olhando. Os chefes, porém, zombavam e diziam: "A outro salvou, que salve a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o eleito." Os soldados também caçoavam dele. Aproximando-se, traziam-lhe vinagre e diziam: "Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo." E havia uma inscrição acima dele: "Este é o rei dos judeus." Um dos malfeitores suspensos à cruz o insultava, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós." Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia: "Nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós, é de justiça, pagamos por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal." E acrescentou: "Jesus, lembra-te de mim, quando vieres com teu reino." Ele respondeu: "Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Jesus. Jesus, encerrando o ano litúrgico e celebrando a vossa realeza. Estamos diante de um texto do Evangelho de São Lucas, que nos relata um trecho da vossa crucificação. Foi o maior ato de amor que o Senhor fez por nós. O Evangelho nos traz dois grupos de pessoas: os chefes e os soldados que zombavam, caçoavam e te insultavam, dizendo: "Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo." E o bom ladrão que faz um pedido que ecoa em nosso coração hoje: "Jesus, lembra-te de mim." Queremos, Senhor, ser como São João Apóstolo para o vosso coração, oferecendo um amor fiel para reparar por aqueles que fogem da vossa face eucarística, por aqueles que não suportam permanecer em vossa presença, próximos do vosso coração. Queremos consolar-te, amar-te, quando o amor dos nossos irmãos
esfriar. Esperar em ti quando a confiança dos outros estiver abalada. E permanecer fiel a ti quando a fé de alguns estiver sendo testada. Esse, Jesus, é o primeiro desejo do nosso coração. Quando encerramos o ano litúrgico, nós queremos ser seus consoladores. Nós queremos ser o coração reparador. Nós queremos poder te oferecer tudo isso que eu acabei de te dizer. Esse é o desejo, não é só do meu coração, mas é de todos que estão aqui na vossa santíssima presença. Mas há uma frase, Jesus, há uma frase desse evangelho que ecoou no nosso coração. Como bom ladrão, eu queria te pedir, Senhor Jesus. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, Jesus. Tanta situação difícil. Eu quero te pedir, Jesus, lembra-te de mim. Quando o medo quiser me paralisar, quando o cansaço pesar meus ombros, quando eu não souber para onde ir. Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Jesus. Vamos cantar com a Patrícia? Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Jesus. Lembra de mim quando minhas escolhas não forem as melhores, quando eu me afastar do teu caminho, quando eu esquecer quem sou diante de ti. Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Jesus. Mas sobretudo, Senhor, lembra-te de mim, com a tua misericórdia que não se cansa, com teu amor que resgata, cura e restaura. Como fizeste com aquele homem na cruz, olha para mim com ternura. Jesus, lembra-te de mim, agora e sempre. Amém. Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Jesus. Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Jesus. Aproveita esse momento que você está, você e ele. E conta para ele, talvez essa frase não tenha chegado no seu coração como chegou no meu. Essa frase me deixou parada no Evangelho. Apesar de eu ter escutado isso tantas vezes, quando eu vi o bom ladrão falando, Jesus, lembra-te de mim. Conta para Jesus agora o que você gostaria que ele se lembrasse. O que na sua vida você acha que ele não lembrou? O que ele está precisando de voltar o olhar na sua vida agora? Obrigada, Jesus, porque o Senhor, na verdade, nunca se esqueceu de cada um de nós. Obrigada por lembrar de tantos detalhes da nossa vida,
de cuidar de cada coisa que a gente nem sabia, por não perder nenhum passo nosso durante todo o dia, por contar todos os fios de cabelo da nossa cabeça, por cuidar de nós. Mas às vezes a gente precisa, para nós mesmos, pedir ao Senhor que mantenha os olhos fixos em nós e lembre de nós na nossa luta diária, no cansaço, no desânimo, na tristeza, quando a gente acha que vai desistir de tudo, acha que está tudo sem sentido. Lembra daquilo que somos feitos, de barro. Somos um nada, Senhor, mas o Senhor nos ama. Cuide de nós. Continue com os olhares, com o olhar fixo em nós, em cada um. Em cada dor, em cada alegria, em cada angústia. Em cada situação difícil, Senhor. Olhe por nós. E Jesus. agora, pode cantar. Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Jesus, Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Jesus. Jesus sabe qual que é a coisa mais preciosa que a gente precisa lembrar todos os dias? Nos faça lembrar que somos seus filhos amados, que temos uma pertença, temos um Pai. Nos ajude a lembrar todos os dias da nossa vida. E agora é uma hora difícil, né, Jesus? Que a gente precisa conversar com o Senhor. Que é a hora do perdão. Quem quiser assentar, pode assentar. Porque agora é uma hora da gente... Jesus nos ensinou que a gente precisa aprender a perdoar. A perdoar aqueles que nos ofenderam. E Ele nos ensinou que a gente perdoa 70 vezes 7. Ele nos ensinou a rezar o Pai Nosso, e lá a gente perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então agora, nós estamos encerrando um ano, vamos começar ano novo. A gente não quer, Jesus, ficar arrastando amargura, rancor, raiva, ódio. Queremos não, é outro ciclo, outra história. Nós vamos recomeçar. É um tempo de advento, vamos preparar a sua chegada. Olha que alegria poder viver tudo isso. Novamente fazer um novo ciclo com o Senhor. Vivemos um ciclo junto com São Lucas. Agora nós vamos recomeçar o novo ciclo. Então viemos pedir ajuda. Nos ajude, Jesus, a perdoar. Agora o Senhor vai nos ajudar a lembrar tudo que está preso em nós. Tudo que o nosso corpo ainda não esqueceu. Então, como é que eu sei que eu perdoei alguém? Eu tenho que encontrar com essa pessoa e meu corpo não tem que reclamar. Eu tenho que saber que eu já perdoei. Se eu passo mal diante de alguém, é porque eu ainda não perdoei. Então, vamos deixar aqui agora, colocar aqui no seu, aqui, Jesus, no seu coração, as pessoas que nos magoaram, que nos feriram, que nos traíram, tanta coisa que nos ofendeu, tanta coisa que bloqueou o nosso caminho, que nos impediu de andar, que nos impediu de caminhar e de voar, Jesus. Lembrando sempre que a mágoa, o rancor é o veneno que eu tomo para que o outro morra. Me ajude a fazer o exercício que é a fisioterapia da alma, é o perdão. Mas a gente não é capaz de perdoar sem a vossa graça. Porque o perdão não é nosso, Jesus. Nosso é se vingar. Mas agora a Patrícia vai cantar para que o Senhor vá fazer com que cada um lembre aquilo que no coração não está bom. Nós queremos um coração limpo. Nós queremos sair daqui completamente transformados. Nós não queremos sair daqui com nenhuma ponta de mágoa, de rancor, de nenhum sentimento que atrapalhe essa doçura desse momento, que é a sua Santíssima Presença conosco.
Vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus, nos ajude a prestar tanta atenção nessa oração. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Nós damos ao Senhor a condição de sermos perdoados, perdoando também. Nos ajude. Precisamos dessa graça. Precisamos de um coração mais leve. Nosso coração às vezes fica trancado para a graça de Deus, porque o coração está duro, pesado, que a gente não consegue perdoar. Essa graça é imensa, imensa. Mas nós estamos diante do Deus vivo. Anda no meio de nós aqui agora e nos concede a graça de perdoar. O Senhor nos ensinou no alto da cruz. E o Senhor pediu ao Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Nos ajude, Senhor, nos ajude a conseguir viver de verdade a nossa fé. Agora é uma hora, depois que a gente já pediu a Jesus para nos ajudar a perdoar, Jesus ensina assim: quando você vier me visitar, traga para mim os seus problemas, porque a solução eu as tenho. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Senhor de todas as coisas. Então agora vocês vão colocar aqui qual é a maior dor que você carrega no coração. Qual é a situação que você precisa de uma solução. Você não vai dar sugestão para Jesus, você só vai entregar. Fala, Jesus, sabe aquele caso? Só resolve para mim? Sabe aquela situação? Me ilumina que caminho tomar? É só isso, ele já sabe. Vamos fazer uma entrega, faça uma entrega de coração, de cada coisa que te impulsionou para estar aqui hoje. O que você veio buscar? A solução é ele, olha aqui. Conta para ele aquilo que hoje está tirando seu sono, está te deixando preocupado, está te deixando irritado. Fale com Jesus agora. Mas Jesus também disse que quando a gente vier aqui, estar diante dele, né, a gente não tem dimensão do que está acontecendo aqui agora do ponto de vista espiritual, não é? Estamos diante de um Deus que é vivo. Parece pão, mas não é pão. É Jesus escondido. É corpo, sangue, alma e divindade. De um Deus que São João Maria Vianney teve a visão de que quando a gente vinha adorar o Senhor, Ele vinha até nós, abraçava e beijava cada um de nós. Mas Ele diz, quando você vier até aqui e você quiser interceder por alguém, fala assim comigo, igual falaram quando foram me contar que Lázaro estava doente. Fala, Jesus, sabe aquela pessoa que o Senhor ama? Fala o nome dela. Ela está doente. Doente não é doença física, é o pecado. É o pecado que nos paralisa, é o pecado que nos tira do caminho, é o pecado que nos impede a graça, é o pecado. É o pecado que nos faz infiel a Ele, é o pecado que faz com que a gente possa ferir o Senhor, é o pecado que impede o nosso caminho. Intercede agora
por alguém. E Jesus diz assim: todas as pessoas que vocês colocarem dentro do meu coração, elas jamais se perderão, porque é o meu coração. Tudo que é entregue está guardado. Então aquele filho que você preocupa, aquele marido, ou a esposa, ou o pai, ou a mãe, se tem alguma situação que está tirando seu sono, quantas mães desesperadas com os filhos, é agora a hora da gente colocar lá no coração dele. Falar: eu queria que essa pessoa estivesse aqui. Eu queria que ela se convertesse. Eu queria que ela pudesse experimentar do que está sendo derramado em mim agora. Mas fala com ele. Não dê sugestão. Apenas entregue a pessoa. E depois Jesus fará. Não é? A gente confia. Vamos guardar no coração dele aquela pessoa que você tem tanto amor e que ela ainda não se converteu ao Senhor Jesus. Dar o céu para alguém. Tem coisa mais linda? Poder dar o céu para alguém. Agora eu vou ensinar a vocês uma oração que vocês precisam aprender. Que é quando a gente faz uma entrega a Deus. É quando você se entrega a Ele. Você se dá inteira a Ele. Essa é uma oração que eu aprendi e eu queria dividir com vocês. Nossa Senhora fez uma entrega total dela. Vocês lembram com que idade? Com que idade Nossa Senhora fez a primeira entrega total dela? Ela tinha 3 anos de idade. Então a gente precisa aprender isto. E vamos rezar agora. E depois a Patrícia vai cantar. Mas presta atenção nessa oração. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça. Isso me basta. Nada mais quero pedir. Amém. Aprendo a rezar essa oração para que cada vez que vocês comungarem, quando receberem Jesus, faça essa oração. Se entreguem a Ele, dando a liberdade de vocês, a memória, a vontade, o entendimento. E fale com Ele. A única coisa que eu quero perseguir é fazer a vossa santíssima vontade. Quando o anjo apareceu, o anjo Portugal apareceu para as crianças lá em Fátima. Ele ensinou as crianças a rezar uma oração de adoração e reparação. A gente precisa aprender a rezar essa oração e rezar mais vezes para aprender a adorar ao Senhor. Então o anjo ficou de joelho com o cálice suspenso, o cálice estava no ar com a hóstia e a hóstia sangrava dentro do cálice. E ele com as crianças de joelho rezou essa oração. Essa oração é uma oração para a gente saber de cor e é para aprender a adorar e reparar. Tenho certeza que vocês sabem. Quem souber me acompanha. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu sacratíssimo coração e do Imaculado Coração de Maria,
peço-vos a conversão dos pecadores. Amém. Jesus, quero te adorar do mais profundo do meu ser, meu Deus, meu Salvador, meu Rei. Jesus, eu te adoro por tudo que está acontecendo na minha vida. Eu te adoro, Jesus, porque és meu Senhor e meu Deus. Amém. Vamos cantar, Patrícia, antes da oração de agradecimento. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera em ti, e pelos que não creem eu estou aqui. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera em ti, e pelos que não creem eu estou aqui. O abandono de Jesus no Santíssimo Sacrário é a 8ª dor de Maria. Ela queixa do abandono dele. Lembrem sempre que Jesus te espera sempre, todos os dias. Aproveita enquanto Ele é de graça. Enquanto Ele está tão sozinho que Ele tem tempo para nós. Nós podemos ficar o tempo que quisermos. Ele está sempre à nossa disposição para nos ouvir, né? Para nos consolar, para nos orientar. Não tem ninguém como Ele. Vamos agradecer Jesus. Pai Santo, Pai de amor, eu te agradeço por tantos dons e tantos presentes que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Pai, por sermos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros. Obrigado pelo nosso passado, pelo presente e pelas bênçãos e graças que estão sendo derramadas agora sobre mim, sobre cada um e sobre a nossa família, nessa hora de adoração. Nós não sabemos, Jesus, quantas graças estão sendo derramadas nesse momento. Nós não sabemos quantas coisas estão sendo curadas, quantas portas estão se abrindo, quantas coisas o Senhor está fazendo na vida de cada um e da nossa família, porque estamos aqui em adoração. Obrigado. Obrigado, Jesus, pelo futuro de cada um de nós. Obrigada. Obrigada pelo plano de amor que o Senhor traçou para a vida de cada um. Cada um de nós, nenhuma vida, Senhor, ela é sem sentido. Cada vida aqui tem um propósito no projeto maravilhoso da salvação. Cada um de nós tem um papel absolutamente único e exclusivo. Nos ajuda a cumpri-lo. Jesus Cristo, meu melhor amigo, meu Salvador e meu Rei. Muito obrigado pela minha salvação, pela salvação de cada um de nós aqui. Muito obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz por nós, por ter nos amado tanto. A única coisa que te segurou na cruz não foram os pregos, foi o amor. Foi o amor que o Senhor sentiu por cada um de nós, por esse amor que é doce, que é eterno e que é pessoal. Obrigado pela nossa redenção, Jesus. Às vezes a gente ainda não tem dimensão daquilo que o Senhor fez por cada um de nós, por ter nos tirado do reino das trevas, nos dado o reino do Pai, por nos ter permitido ter uma vida que é eterna. Nós não sabemos ainda, Jesus, o que significa tudo isso. Obrigado. Muito obrigado, meu Mestre, porque o Senhor veio nos ensinar o seu caminho. Somente o Senhor podia dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Obrigado por não perder a paciência conosco,
Obrigado por nos esperar na lentidão do caminho. Obrigado, Jesus, pela sua paciência com as nossas demoras, porque somos tão lentos em crer, tão lentos em nos posicionar. Muito obrigado, Jesus, pela sua presença amorosa na Santa Comunhão e por vir fazer sua morada no mais íntimo do nosso coração. Divino Espírito Santo, nosso santificador, luz do nosso caminho. Obrigado pela obra maravilhosa que o Senhor está realizando em nós e que nesse momento está sendo renovado. Obrigado. Obrigado por trabalhar em nós. Obrigado por insistir conosco. Porque nós somos crianças, né? Diante de Deus, sabemos nada. Agradeço ao Espírito Santo por nos ensinar a adorar ao Pai e ao Filho. Obrigado por nos transformar a cada dia, a cada hora, num verdadeiro adorador e servo inútil de Deus. Amém. Eu gostaria de lembrar a vocês que a festa de Cristo Rei são 3 coisas que a gente tem que lembrar. Primeira, que nenhum poder humano é maior do que o amor e a justiça de Cristo. Nunca se esqueçam disso. Nenhum poder humano é maior do que o amor e a justiça de Cristo. Então, independente do que você está vivendo, ninguém pode com Ele. Jesus não reina com força, mas com proximidade. O seu trono é o seu coração quando você o acolhe. Jesus reina quando você perdoa, quando você ama e quando você escolhe a paz no lugar da vingança. A solenidade de Cristo Rei, na verdade, nos aponta para o dia em que Deus enxugará toda lágrima, Ele enxugará. Todas as suas dores irão acabar. E Ele fará novas todas as coisas. Haverá um outro tempo, um outro mundo. Haverá um tempo de paz. É a promessa que o bem terá a última palavra. Guardem uma coisa, não fomos feitos para a dor, é para o amor que Deus nos criou. Então a última palavra, por mais que a gente esteja vendo tanta injustiça, tanto mal, tanta situação que a gente pensa, não tem mais saída. A última palavra é dele, é de Jesus. O bem vencerá. Nunca tenham dúvida disso no coração de vocês. Hoje, nesse momento, a partir de hoje, deixa Jesus reinar na tua vida, no teu lar, nos teus medos, nos teus planos e nos teus impossíveis. Ele é o Senhor. Ele é o princípio, o fim. Ele é o Rei do Universo. Louvado seja nosso Senhor, que nos permitiu estar diante dele durante todo esse tempo. São só 3 letras num nome tão pequeno, mas quando eu falo o mundo para e sorri. Tem mais valor do que palavras de poeta, tem mais calor do que qualquer lugar que eu fui. É curto pra falar, mais longo pra sentir, é simples pra chamar, mais fundo pra definir. Cabe no sussurro, cabe no grito, 3 letrinhas só e nelas cabe o infinito. Mãe, o nome mais bonito que Deus escreveu. Mãe, menor que o céu, mas maior que tudo que eu sei. Mãe, presente vila inteira, o amor mais verdadeiro que eu já recebi. Tem cheiro de casa, tem gosto de domingo, tem voz que me chama quando eu me perdi, tem mão que me guia, tem
colo que me cura, tem fé que me ensina a ver além do que eu vi. É curto pra falar, mais longo pra sentir, é simples pra chamar, mais fundo pra definir. Cabe no sussurro, cabe no grito, 3 letrinhas só e nelas cabe o infinito. Mãe, o nome mais bonito que Deus escreveu. Mãe, menor que o céu, mas maior que tudo que eu sei. Mãe, presente viva inteira, o amor mais verdadeiro que eu já recebi. Não precisa de título, não precisa de medalha, só esse nome já diz tudo que ela é. Deus podia ter chamado de outra forma esse amor, mas escolheu 3 letras e colocou nela pra você. Mãe, mãe, 3 letras, amor infinito. Mãe. Mãe. Tem cheiro de café na sua cozinha, tem reza de madrugada bem baixinho, tem abraço sem palavra que tudo acalma, tem jeito de olhar que chega na alma. Eu cresci vendo ela dobrar o joelho, pedir por mim antes do sol nascer. Aprendi com ela que fé não é enfeite, é raiz, é força, é o que nos faz crescer. Mãe, presente de Deus, mãe, obra do amor, nas suas mãos eu vi a graça, no seu rosto um favor. Mãe, presente de Deus, dom que o céu me deu, você é a prova viva que Deus cuida bem dos seus. Tem história de luta que ela não contou, tem lágrima guardada que virou oração, tem sonho que ela deu pra ver o meu crescer, tem fé que não abala, nem o vento vai mover. Eu aprendi com ela que amor não é fraqueza, que cuidar é missão, é vocação, que uma mãe que reza move muito mais que braço, move o coração de Deus na intercessão. Mãe, presente de Deus, mãe, obra do amor, nas suas mãos eu vi a graça, no seu rosto um favor. Mãe, presente de Deus, dom que o céu me deu, você é prova viva que Deus cuida bem dos seus. Não foi por acaso que você chegou, foi o Senhor quem te escolheu pra ser a primeira voz a falar do amor, o primeiro rosto de Deus, aqui sou eu. Obrigada, mãe, obrigada, Deus, por essa vida que eu recebi, por ela que o Senhor me deu. Que hoje nós estamos aqui, por que Jesus escolheu cada um de nós? Porque cada um de nós hoje vai ser alguém que vai anunciar sobre a devoção à Sagrada Face. Então, a devoção não é só na quinta-feira de carnaval, mas toda terça-feira. Eu sempre estou lembrando as pessoas, terça-feira é dia de rezar o terço da Sagrada Face, é dia de fazer reparação. Essa reparação, ela é uma coisa construída. No fundo, a reparação, a Sagrada Face de Jesus, é para que a gente possa meditar na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa entender que a ressurreição, ela não é uma sequência da morte, ela é uma consequência da morte de Jesus. Se Jesus não tivesse morrido por nós, a gente não teria a ressurreição. Guardem isso. A ressurreição não é consequência da morte. Ela não é sequência, ela é consequência.
de Jesus ter morrido por nós. Então, é um momento que a gente vai rever, né? Por que a face de Jesus fica toda machucada? Antes disso, né? Quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras, que ele começa o caminho dele, que ele sabe que ele vai passar, ele chama os três apóstolos, que seriam os primeiros sacerdotes dele, Pedro, Tiago e João, e ele não manda eles pregar, nem batizar, nem curar. Ele não manda esses discípulos fazerem nada. O que ele manda eles fazerem? Não só rezar, mas fazer companhia para ele. Fiquem comigo, por 1 hora. Eles precisavam de ficar com Jesus e eles não conseguiram ficar. Essa é a mesma dificuldade que hoje a gente continua fazendo. A grande dificuldade que temos de adorar Jesus vivo. Temos tempo para tudo e não temos tempo para adoração ao Santíssimo. Então isso é longe, né? Isso é uma queixa de Jesus, não é só conosco leigos, não. É a queixa que ele tem com os padres e com os bispos. Que muita coisa na igreja estaria diferente se tivesse adoração ali de joelho ao Santíssimo. Presença viva e real de Deus. E aí a caminhada, né? Porque aí Pedro passa lá para o Evangelho de Lucas. Pedro fala com Jesus antes: não, Senhor, aonde o Senhor for eu vou. Eu faço qualquer coisa. Ele falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes. E quando Pedro nega, é tão interessante que o Evangelho de Lucas, ele coloca uns detalhes tão interessantes, que quando Pedro, ele conta aqui, que Pedro vai se aquecer na fogueira. A criada viu Pedro sentado perto do fogo. É tão interessante isso. Isso é um detalhe para a gente pensar. Quando Pedro estava do lado de Jesus, caminhando com Jesus, ele estava do lado do fogo que aquece. Quando a gente está do lado de Jesus, a gente não sente frio, porque a gente tem o calor, né? É um fogo que nos queima sem nos destruir. Quando Pedro nega Jesus, que ele perde essa intimidade, que ele se afasta de Jesus, Pedro vai para os foguinhos da terra, né? Do mundo, que nunca aquecem, que nunca te dão nada. Então presta atenção, porque muitas vezes, né, Pedro negou, né, a forma como ele faz com o Senhor, né? Ele faz diante do rosto de Jesus. Vocês imaginam que nesse momento o rosto de Jesus já tinha um olho fechado. Ele já estava ensanguentado. Ele já estava com barba arrancada, nariz quebrado. Ele já estava muito, muito machucado por causa dos nossos pecados, né? Jesus fala isso, né? Que ele e Maria Santíssima conhecem os horrores e as feiuras do pecado, que foi exatamente o que estava no rosto dele, que são os nossos pecados, né? Então Pedro negou. E às vezes a gente nega, né? Muitas vezes a gente fala, não, principalmente quando a gente está numa roda, né? E o assunto é religião, muitas vezes a gente, para não ficar sentindo, né? O que eles vão pensar a meu respeito, né? Vou parecer que eu sou uma boba, né? Falar que acredito em Jesus na época dessa, a gente prefere dizer, não, eu tenho uma espiritualidade, eu creio numa energia nenhuma. É Jesus, o Filho de Deus. Tem força de pensamento positivo, não tem um Deus que me ama e que cuida. A gente tem que começar a ter coragem, porque logo depois que ele nega, os guardas pegam Jesus, a seguir aqui no Evangelho, cobre o rosto dele, então a face de Jesus é coberta, e eles começam a brincar com Jesus, a zombar, eles batem nele e falam com ele, adivinha, quem foi? Qual é a missão minha hoje, qual é a missão sua hoje? Tirar esse pano que cobriu o rosto de Jesus e revelar Jesus ao mundo. Compreendem? Essa hoje é a nossa grande missão. É mostrar que Jesus é vivo, que nós não cremos numa ideia, nós cremos numa pessoa, que tem nome e sobrenome. Então, revelar, hoje nós temos que desvelar o rosto de Jesus, né? Hoje nós vamos reparar, hoje nós vamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, né? Você imagina, Jesus foi traído, né, por Judas com um beijo. Sendo que, se vocês lembrarem da cena da ceia, da última ceia, Jesus, quando molha o pão, ele faz uma preferência, ele entrega para Judas. Quem sabe Judas desiste. E Judas vai e beija. Ele fala, você trai o Filho do Homem com um beijo? E quantas vezes nós também damos o beijo de Judas? Quantas vezes nós somos infiéis? Quantas vezes Deus mostra o caminho para o lado de cá, você fala, não, mas pensando bem, vai ser para o lado de cá. Vai que o Senhor não prestou atenção direito, né? Eu quero é esse lado. As nossas infidelidades. Às vezes nós traímos Jesus, ou abusamos dele. Às vezes nós cuspíamos, né?
batemos, escarramos. Às vezes é essa forma nossa de dar as costas, da nossa frieza hoje, da nossa indiferença, das nossas comunhões que viraram uma rotina, que a gente não treme mais diante da Sagrada Eucaristia, que a gente não se levanta mais quando o ministro passa com Jesus vivo. O povo está no celular, continua no celular. O povo está mascando chicletes, continua com chicletes. E é Jesus vivo, nós esquecemos essa real presença de Deus. Nós estamos brincando. É sério demais, isso vai ofendendo um Deus que morreu por cada um de nós. Olha como que a gente se comporta diante de uma Eucaristia. Isso nunca pode ser rotina na nossa vida. A gente deveria tremer diante da hóstia sagrada. Nós passamos quantas vezes na porta de uma igreja e não paramos 5 minutos para ver Jesus? Jesus não conta o tempo que a gente está lá, não. Ele quer a visita. Ele quer a sua presença. Hoje o coração de Jesus sofre quando as igrejas estão fechadas. Quantas vezes a gente passa na porta de uma igreja e ela está trancada? E trancado está ele lá. Está lá guardado. Jesus fala que muitas vezes ele se sente como uma mercadoria guardada, lá no canto. Em caso de necessidade, pega essa mercadoria. Pode imaginar que a gente conseguiu reduzir Jesus a esse sentimento? Isso é ele que fala, não sou eu que estou criando. Está nos livros, Ensino e Êxodo, Jesus faz todas essas queixas. Que às vezes ele se sente como uma mercadoria guardada. Ele precisando que a igreja precisa ficar aberta, ele diz, a igreja precisa ficar aberta, porque os meus filhos precisam. As almas precisam, eu preciso delas e elas de mim. Eu preciso, eu sou o remédio. Para quanta doença? É chegar diante de Jesus vivo. E nós não encontramos tempo para isso. Encontramos para tudo, menos para estar diante dele. Então hoje nós que estamos aqui em especial, diante da face dele, diante do momento de olhar para os nossos próprios pecados, né? Hoje essa face se volta para nós, para que a gente possa ver os nossos pecados e pedir perdão, falar, Jesus, me ajuda, eu quero de verdade levar uma outra vida, eu quero de verdade não vos afligir mais, eu quero de verdade não te magoar, não te trair. Isso é uma necessidade pessoal. E ainda no caminho, né, depois que Jesus passa por tudo isso, que ele está carregando a cruz, sofrendo profundamente, né, no meio do caminho ali, naquela brutalidade dos soldados com ele, chega uma mulher que não tem medo dos soldados, com um pano, enxuga o rosto dele. Se vocês leem Catarina Emmerich, Ana Catarina Emmerich, que de onde Mel Gibson tira a paixão de Jesus, conta direitinho que Jesus pega o pano com uma mão direita, passa no rosto, esfrega, devolve para o lado esquerdo, amassa o pano e entrega para ela. Claro que essa mulher não se chama Verônica, não é? Vocês sabem disso, né? É porque Verônica significa o ícone de verdade, é o ícone verdadeiro. Aquilo lá de verdade é o rosto dele. Então você imagina, ela leva para casa aquele pano, e quando ela abre, ela vê o rosto dele, ela desmaia, ela é encontrada desmaiada, e ela guarda aquilo na cabeceira da cama dela, depois aquilo vai ficar com os apóstolos, com Nossa Senhora, e agora guardada lá em Roma. Né? Então, nós temos o rosto de Deus. Né? E o rosto é a identidade de alguém. Você imagina o quanto que é grave alguém cuspir no seu rosto, alguém bater no seu rosto. Por que alguém se sente tão ofendido quando alguém bate no seu rosto? Porque o rosto, a face, é a pessoa. Então, quando nós estamos reparando a face de Jesus, nós estamos reparando Jesus, né? Todo o sofrimento que ele teve. Né? Quando ele passa tudo isso, nós temos que pensar por mim. Né? Hoje, somos nós, né? Teresa de Ávila, né? Quando ela meditava a paixão de Jesus, os grandes santos, né? Todos meditam muito profundamente a paixão, né? Porque é uma coisa que a gente não gosta de meditar, né? Incomoda a gente, né? Ver o sofrimento, mas é preciso que a gente medite, peça a ele essa graça, né? Estar aqui falando da face dele já é uma graça para todos nós, né? Porque nós já estamos aqui meditando a paixão dele, né? Por cada um. E ela fala que quando ela pensa nele sofrendo e suando sangue, suando tanto, que ela pensa o quanto, e quantas vezes você está, né, suado, alguém te oferece alguma coisa para você enxugar o rosto, é uma coisa tão boa, é uma sensação tão boa. Você imagina para ele naquele momento de sofrimento, que ele mal enxergava onde ele estava andando. Né? Então ela fala como que ela gostaria de poder enxugar o rosto dele. Hoje nós podemos repetir esse gesto no irmão que sofre. Então hoje nós podemos repetir o gesto de Verônica. O que nos impede de enxugar o rosto de alguém? É a dureza do nosso coração. O nosso coração é duro por causa do pecado. Então a gente não consegue ver no irmão Jesus que sofre. E é isso que nós vamos pedir a ele a graça. Da gente enxugar o rosto dele no irmão. A gente um dia ainda vai se surpreender com isso, né? Ver o irmão de rua, não fugir daquele que está caído, não fugir daquele que me pede uma ajuda. Estar atento ao irmão, porque nele Jesus
é que sofre. Dos presidiários, como vocês vão, não é? Onde a gente teve a oportunidade de estar lá com vocês, né? Uma experiência maravilhosa lá na prisão. Em cada irmão. Então, hoje, a nossa missão, ela continua. Está vendo como que hoje, quando Jesus reúne cada um de nós aqui, nós continuamos ser, hoje, os discípulos da Sagrada Face. Hoje, cada um de vocês é chamado a anunciar essa face ao mundo. Isso é maravilhoso. Hoje, Jesus conta com cada um de vocês para anunciar isso. E aí, é tão interessante, né? Que a primeira pessoa que negou foi Pedro. As duas freiras que Jesus pede para poder fazer a devoção, reparação, na terça-feira da 50ª, exatamente a terça-feira de Carnaval. A primeira freira que ele fala foi logo depois da revelação do Santo Sudário, né? Que foi em Tours, com uma freira, que é uma beata, que é Maria de São Pedro. E ela começa essa devoção, Jesus pede a ela essa devoção. Ela fala isso com o Papa, Leão XIII, e um senhor que era viúvo, e todas as filhas dele também eram consagradas, começa as confrarias da Sagrada Face, que foi reconhecida pelo Leão XIII. Uma das famílias que participa dessa confraria é de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, Santa Teresinha foi criada no meio de tudo isso, ela conhecia. Por isso que o nome dela é Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face. Tu tem história, gente, tu tem berço. Santa Teresinha foi criada no meio de oração. Né? Se vocês estudam um pouco da história dos santos, né? Por que Santa Teresinha está relacionado com as flores? Porque toda tarde eles ficavam no jardim, a mãe bordando com algumas filhas, e as que não sabiam bordar, o pai ficava sentado lendo as Sagradas Escrituras. No final do dia, o pai entregava para Santa Teresinha uma rosa vermelha. Quem de vocês já teve lá na casa dela as flores no jardim de Teresinha, cheio de flor vermelha? Que era o que o pai dela entregava todos os dias. Todo mundo que vai ganhar uma graça de Santa Teresinha ganha flores, não é assim? Então, Santa Teresinha foi criada nesse espírito, né? E quem faz a autorização de Santa Teresinha para ir para o convento antes de 15 anos é o Papa Leão XIII. Você vê como é que está tudo? Tudo está ligado, né? Tudo está ligado. E ela tinha uma devoção. Mas quando o pai dela, né? Ela fala que não era difícil ser santa, porque os pais dela eram santos, né? Os pais dela foram santos, e todas as irmãs dela foram para o convento, elas ficaram junto no mesmo convento, todas as irmãs, né? Quando o pai dela adoece, adoece de uma doença mental. Então ele fica muito deformado, o rosto dele fica muito deformado. Então Santa Teresinha vê uma ligação muito grande no rosto de Jesus, no rosto do pai dela. Ela vê o profundo sofrimento, né? Porque por enquanto ali ela está vendo uma caricatura, que ele não era o pai. Era o que a doença tinha feito no pai. Então ela vê o mistério do sofrimento. Então Santa Teresinha tem um poema lindo, lindo. Se não me engano, é o poema 22 de Santa Teresinha, que ela faz para a Sagrada Face, né? Que ela fala que a Sagrada Face aqui, essa face toda machucada, é o céu dela na terra. E que um dia, esse rosto dela transfigurado será a pátria dela no céu, né? Então, ela consegue fazer essa ligação quando ela vê o sofrimento do pai, né? 100 anos depois disso, né, em 1948, existia uma menina, né, quando ela tinha 12 anos de idade, Maria Pierina Micheli. Maria Pierina Micheli, desde pequenininha, devia ser também de uma família, não tive tempo de estudar a vida dela, mas desde pequenininha disse que ela já oferecia sacrifícios para Jesus. Quando ela tinha 12 anos de idade, ela estava na fila da Sexta-feira da Paixão, que nós já entramos quantas vezes? Milhares, né? Já entramos na fila da Sexta-feira da Paixão, e quando estava todo mundo lá fazendo adoração, ela escuta assim, todo mundo beijando as chagas, ela escuta: por que todo mundo beija as minhas chagas, mas ninguém beija o meu rosto para reparar a ofensa que Judas fez? Então ela fala com ele: eu te beijo então no rosto. Então ela beija ele no rosto. Ela cresce, entra para o convento, e em 1948, numa noite de quinta-feira santa, quando ela recebe autorização para estar em adoração a Jesus, fazendo companhia para Jesus, né? Que é quando Jesus é preso, etc. Ela está com um crucifixo na mão. Ela escuta: beija-me. E quando ela vai beijar o rosto dele, ela percebe que ela não está beijando o gesso, mas beija a face dele. Pode imaginar isso? Ela foi encontrada de manhã pela freira ainda na igreja, em adoração. Claro que se fosse eu estaria morta, né? Naquele momento, não ia ter condição. Imagina, ela sente beijar o rosto dele, né? E aí Jesus pede a ela que faça reparação. Ele quer reparação, que é para pedir ao Papa que faça reparação.
Imagina que isso é um processo, né, gente? Porque as coisas não são rápidas, né? Até alguém acreditar, você imagina, até alguém acreditar que Jesus falou com você para poder beijar o rosto dele e fazer adoração. Nossa Senhora depois aparece para ela e mostrando para ela um escapulário. E fala, manda fazer esse escapulário. Me interessa demais a festa do meu filho. Fala com o Papa, fala com o padre, seu confessor. E ela fica aflita, porque ela vai para Milão, depois ela vai para, acho que Argentina, depois ela volta para Milão. Ela fala, mas como que eles vão acreditar em mim? Até que eles vigiam a vida dela e acreditam nela mesma. E aí ela fala, mas vai ficar muito difícil ter dinheiro para fazer o escapulário. Então ela consegue, é autorizado para ela fotografar, né, Verônica, né, a face lá, o rosto. Então ela conseguiu fazer a medalha. De um lado, alguém aqui tem essa medalha da Sagrada Face? Jesus fala para a gente usar essa medalha. De um lado é o rosto dele, do outro lado, e fala, fica comigo, Senhor. Então ela fica aflita, ela vai atrás de Nossa Senhora e fala assim, eu posso, em vez de fazer o escapulário, fazer a medalha da Sagrada Face? Nossa Senhora fala, pode, mas só espalhe isso, porque isso vai derramar bênçãos demais, serão graças demais para todo mundo que usar e rezar os 5 glórias. Então ela fala, mas e a aflição dela com o dinheiro? Ela manda fazer, mas não tem dinheiro para pagar. E aí quando ela entra no quarto dela, no dia de buscar as medalhas, tem um envelope em cima da mesa dela. Quando ela abre o envelope, tem o dinheiro para pagar as medalhas. Assim é Deus, né, gente? Assim é Deus. E essas medalhas foram cunhadas para a gente poder usar essa medalha. Em 1958, os bispos pediram autorização, que já foi o Papa Pio XII instituiu como festa, e os discípulos, os bispos do Brasil, por causa do carnaval ser uma festa, como é no Brasil, pediu autorização para poder começar a celebrar essa festa na terça-feira de carnaval. E isso começou no Brasil em 1959. Vocês imaginam quantos anos tem que ele pediu até que isso fosse instituído? Em quantos lugares você sabe que essa festa é realizada? Não é de chorar? É de chorar. Né? Então, é a necessidade. Porque Jesus diz assim, né, de uma forma tão bonita, ele diz, por que faz devoção à face eucarística? Jesus diz, isso aqui eu anotei porque é frase dele, e eu não queria trocar as palavras. E ele disse, é porque face significa presença. A devoção à minha face eucarística é o remédio para a perda de fé na minha presença real, que foi completamente varrida da minha igreja, apagando o fogo da caridade eucarística e fazendo com que até os meus eleitos, meus sacerdotes, se tornassem frios e distantes de mim. Isso é uma queixa de Jesus, do quanto nós não acreditamos mais na presença real dele, da nossa frieza e da nossa indiferença. Por isso que a gente demora tanto a vir fazer adoração, porque o dia que a gente acreditar de verdade, Deus for dando para nós essa devoção, esse desejo de estar dentro dele, quanto mais a gente rezar, mais desejo teremos dele, quanto mais rezar, mais ele dilata o nosso coração, que a gente ficar no Santíssimo, nós vamos entender que lá tem um coração que bate. E o dia que a gente for santificando, nós vamos escutar o coração dele bater. Pode imaginar o quanto nós vamos ficar enlouquecidos? Nós vamos escutar o coração dele, ele que bate, que pulsa, esperando por cada um de nós. Ele espera. E ele fala, sabe por quê? O que eu faço enquanto eu te espero? Ele fala para uma mística, aqui não tem televisão, aqui não tem jornal. Ele fala, aqui não tem rádio. O que eu faço enquanto eu te espero? Ela fala, não sei, Senhor. Ele fala para ela, eu intercedo ao Pai por ti. Não é para a gente morrer de vergonha? Para morrer de vergonha. Ele está lá pensando em nós, intercedendo por nós. Quantos de vocês aqui hoje já têm essa devoção de visitar Jesus toda semana? No próximo ano, todo mundo vai levantar a mão e falar, Filó. Toda semana a gente vai lá visitar ele. Não importa o tempo que vocês vão ficar. O importante é ir lá. Passar na porta, entra lá um pouquinho e fala, vim só te dar um beijo. Vim só dizer que eu te amo. Vim cá só dizer que toda a confiança da minha vida está no Senhor, que é o meu Deus. Que eu não confio em mim, Senhor, é em ti. É isso, né? É ir lá e falar com ele, eu não confio nas minhas forças, não tem nenhuma. Eu não tenho sabedoria nenhuma, mas eu confio no Senhor. E tem uma outra frase que ele ditou para uma freira, uma outra beneditina, que ele ditou isso para a gente poder rezar. Olha que lindo. Ele ditou para ela, ó Jesus, Rei de amor, coloco minha confiança na tua benevolência misericordiosa.
Vamos repetir para a gente guardar isso? Para a gente poder falar isso tantas vezes quando a gente estiver na hora da Eucaristia, ou na hora que a gente passar no Santíssimo. Na hora que vocês puderem entrar lá 1 minuto, você fala: ó Jesus, Rei de amor, coloco minha confiança na tua benevolência misericordiosa. Ó Jesus, Rei de amor, coloco minha confiança na tua benevolência misericordiosa. Ele fala: se as pessoas de verdade soubessem que eu estou vivo, as igrejas não caberiam. Não caberiam. Vocês estão sabendo, de novo, que Jesus continua vivo no meio de nós. Que quando a gente está no altar, quando o Padre nos mostra, né, eis o Cordeiro de Deus, é Jesus vivo, não é uma ideia. Quando ele levanta a hóstia, não é pão. Na verdade, ele se esconde atrás desse sacramento de amor. É de amor. É por amor que ele decidiu ficar. É por amor. Há uma visão mística da hora que Jesus institui a Eucaristia, que na hora que ele vai partir, antes que ele comece, depois que ele lava os pés dos discípulos, que ele assenta com os discípulos, ele chama o Pai e fala com o Pai: eu queria te pedir uma permissão. Diz que os anjos ficam paralisados com o que ele vai fazer. Fala: eu queria te pedir permissão para permanecer em cada pedaço de pão, em cada gota de vinho, porque se eu for, eles não darão conta, eles morrerão. Eu preciso permanecer. Então isso é para a gente poder pensar em como que tem sido a nossa atitude diante de Jesus Eucarístico. Como é que nós estamos nos comportando? Com quantas vezes nós vamos comungar de uma forma absolutamente indigna? Já somos indignos mesmo, mas com tanto pecado. O quanto que nós temos fugido da confissão. Porque o povo fala que não existe mais pecado, é bobagem, isso é uma coisa que o pessoal cisma com o pecado. É real. Nós precisamos de nos colocar diante de Deus de verdade. E confessar mais vezes. No mínimo, 1 vez por mês. No mínimo. É preciso confessar. É preciso comungar com mais estado de graça. Porque nós vamos receber Jesus vivo. Vivo. Então já imaginou que a gente coloca Jesus na boca? Já imaginou quantos pecados da língua? A gente morrer de vergonha de recebê-lo, aquele Deus santo, numa boca tão imunda. Falar: meu Deus, tem piedade de mim. E com aí vai, né? É preciso que a gente de verdade, isso que ele falou aqui, né? Que a devoção à face eucarística é o remédio para a perda de fé na minha presença real, que foi completamente varrida da minha igreja. A minha presença real, Jesus não está fingindo que está aqui, é vivo. É Jesus vivo. É Ele que vai olhar, da mesma forma que Ele olhou para Pedro, olhar de compaixão. Onde Pedro foi, que ele se converteu. Judas, ele também olhou para Judas da mesma forma, mas Judas teve medo do rosto dele e desesperou. Ficou com medo da ira de Deus e desesperou. Não entendeu o amor de Deus. Deus nos ama, nessa miséria que somos. Ele quer trabalhar em nós. Vocês podem imaginar como que a nossa vida vai mudar. É aqui que ele fala, né? Quando a gente acreditar de verdade nessa presença real, o quanto as nossas comunhões serão diferentes, quanto as nossas adorações eucarísticas serão diferentes, porque eu estou conversando com alguém vivo, não é com uma ideia, não é com uma caixinha fechada na parede, não, é Jesus vivo, que por amor, Ele se esconde. Como é que a gente é comum, esse mistério da comunhão? Na hora que vocês recebem Jesus, eu queria falar uma coisa com vocês, na hora que a gente recebe Jesus vivo, a gente precisa agradecê-lo. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando recebe a Eucaristia é agradecê-lo, falar obrigado. Obrigado, porque isso é um mistério de amor. Porque o Senhor me sustenta. Porque o Senhor é a vida da minha vida. Porque o Senhor é tudo que eu tenho. É a sustentação, é a minha força, é tudo, é Ele. Então, primeiro porque Ele permaneceu conosco, nos dá o caminho, nos ensina o caminho, nos fala: coragem, força, eu estou com você, você não está só. Muito obrigado. Segundo que a gente fecha os olhos, Ele fala assim para uma mística, para essa mesma mística, Ele fala com ela: quando você me recebe, é igualzinho quando você está numa festa e recebe, você está na sua casa e recebe uma visita. Você está diante de uma visita importante. Você deixa a visita sentada e vai olhar a janela? Não. Então, às vezes, a gente recebe a Eucaristia e vai olhar o vizinho. Ou as pessoas recebem a Eucaristia e vêm parar nos braços de Nossa Senhora. Não é aqui essa hora. Você está com Jesus nesse momento. É neste momento, é Jesus vivo, é você e Ele. É uma presença real. É o que Ele falou aqui, que eu fiz questão de anotar, para que eu não esquecesse.
de nada, que eu não criasse nenhuma palavra, além daquilo que Ele falou. Isso é uma queixa dele. Então, adorar a face dele é adorar a presença dele, reparar. Então, ele fala, minha mãe conhece os horrores do pecado, porque ela viu tudo que foi feito no meu corpo. E Nossa Senhora deve ter beijado todas as chagas de Jesus. Só ela deve saber quanta coisa estava naquele corpo. Sabe por quê? Porque quando eu coloco uma criança para morrer, acabar de morrer no colo de uma mãe, lá no CTI, nunca vi uma mãe que não beijasse o filho. E às vezes a criança está com uma bactéria que não poderia, eu nem falo nada, porque não adianta. Ela vai beijá-lo. Ela vai apertá-lo no peito dela e vai beijá-lo. Né? Porque o rosto é a identidade. Imagina, Jesus não tinha mais um rosto que era reconhecido por causa dos nossos pecados. É o pecado que enfeia. Por que Nossa Senhora é linda? Deve ser uma coisa de louco poder vê-la, não é? É porque ela não tem nenhum pecado. Nenhum pecado. Vocês vão observando as freiras, né? Essas mulheres estão entregues a Deus, né? Aquela pele que você fala, que tratamento de beleza que elas fazem? Jesus, né? A gente do lado de cá, cheio de botox, não consegue nada. Está falando alguma mentira? Não. Confesso quase que todo dia, está lá em adoração. Vai ver a turma. Vai ver as monjas beneditinas. Vai ver aquele povo enclausurado que vive de oração. Vai ver. Vai ver o rosto delas. Estão diante da presença real. Então, na verdade, nós precisamos, ontem eu falava disso, né? Pedir a Jesus que nos cure do adultério, da ilusão. O mundo nos ilude, nos engana. Nós precisamos estar escondido nele. É com Ele. Aquilo que de verdade deveria nos interessar é a presença real de Deus conosco. Olha, tanto nós somos bem-aventurados. Nós podemos estar diante de Jesus vivo todos os dias. Por que não vamos? Porque somos preguiçosos. Porque colocamos um tanto de coisa na frente de Jesus. Na verdade, Ele deveria ser a real, tudo de mais importante na nossa vida. O dia que a gente aprofundar muito, nós vamos entender que o primeiro mandamento da lei de Deus, ele casa com a primeira bem-aventurança. Qual que é o primeiro mandamento? E não fazer nenhum ídolo, ele fala. Não adore nenhum ídolo. Não faça nada para adorar, a não ser Ele. Qual que é a primeira bem-aventurança? Agora apertou, né? Apertei, né? Primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres. Qual é o sentido dessa pobreza? É quando eu vou despojando toda de mim. Eu vou abrir mão de tudo, eu não tenho nada para adorar em mim. Nem a presença, nem o dinheiro, nem a beleza. Nada, nada para adorar a não ser Deus. Eu já me esvaziei tamanha, já não tenho nada em mim a não ser Deus em mim. Então eu posso adorar completamente a Ele. Então imaginou que a grande guerra que nós lutamos, qual é o maior inimigo que a gente carrega? Nós mesmos. O nosso ego. Né? Então eu preciso que eu diminua para que Ele cresça em mim. Compreendem? É maravilhoso, né? Prestar atenção em tudo isso, né? O nego vai casando as coisas da Sagrada Escritura, a gente é muito ignorante, né? Falo com Jesus, minha ignorância me impressiona. Porque a gente tem que estudar, estar de joelho e adorar o Senhor e comungar tantas vezes. Porque é Ele, somente Ele. Né? É o Senhor de todas as coisas. Né? Eu tenho certeza que todos vão sair daqui hoje com um desejo imenso de comungar, de confessar. Vai lá e fala, perdão, Senhor, né? por todas as vezes que eu julguei, né? Que eu fiz com que o Senhor tivesse com um rosto que ainda não é, né, a glória. Né? Um dia eu vou ver o rosto belo de Deus, quando o mundo todo se converter. Né? Quando o pecado não mais maltratar o corpo de Cristo. Mas cada um de nós pode fazer a sua contribuição. Para isso estamos aqui. Para pedir a Ele a graça. Que a conversão não é um processo de uma vez. Todos os dias a gente se levanta disposto a converter. Todos os dias. Né? Então, é um processo, é um querer. Né? A nossa vida inteira é uma profissão de fé. A nossa vida inteira a gente é o encontro da graça com a liberdade. Eu quero, Deus permite. Eu quero, Deus permite. Peça a Ele a graça de fazer a adoração. E peça a Nossa Senhora que nos guie. Ela, que é a adoradora perfeita, né? Adoradora eterna, né? Quando o sacerdote está celebrando, além de Jesus, Nossa Senhora está presente em todas as celebrações. Quando Jesus está ali, ela está com os anjos. Ela não vai deixar o filho dela. Então nós precisamos de adorar Jesus mais vezes, né? Reparar. Fala, Jesus, hoje eu vim te ver, pedir perdão por todas as vezes que eu não me assumi como cristão. Por todas as vezes que eu te neguei. Pior do que Judas. Todas as vezes que eu dei as costas como Pedro. Por todas as vezes que eu bati no seu rosto, que eu blasfemei. Por todas as vezes que eu cuspi. Por todas as vezes que eu fiz tudo isso. E nós vamos adorá-lo, né? Adorar Jesus é mostrar que todas as nossas esperanças estão colocadas aonde? Nele. É nele. Você não coloca a sua esperança em você, nem no outro.
É nele, tudo é dele. Adorar é mostrar que eu não conto com ninguém mesmo, não, é ele. E adorar Jesus é dar a ele a liberdade de agir em nós do jeito que ele quer.